Meu despertar, né, para essa questão de me posicionar quanto jovem indígena foi justamente por uma seca que aconteceu muito forte lá na minha aldeia. 2015, aqui na região do Nordeste, aconteceu uma seca muito, muito forte, né, muito intensa, e essa seca chegou no meu território também. O clima ele está mudando, né? Não é o mesmo clima de antigamente, né? Os rios estão secando, o vento já não é mais aquele vento fresco, é um vento, né, com um vapor quente, né? Enfim, todas essas ações humanas comprometem, né, no meio ambiente e nessas mudanças climáticas, né? E aí o meu despertar quanto jovem começa nesses fatores assim dentro da comunidade e compreender o quanto os nossos direitos quanto povos indígenas tá ameaçado, né? E aí acho que é importante a gente fazer essa troca, né, essa partilha de diálogo, para a gente entender essa diversidade que existe entre os povos indígenas do Brasil, né? No Brasil tem vários povos indígenas, antigamente era muito mais, né? A gente sabe que muito povo foi exterminado, mas a gente tem que entender que existe uma diversidade de povos, de cultura, de línguas, né, de tradições, e tudo isso a gente consegue perceber aqui, né, com esses rostinhos, né, a pintura, o cocá, tudo isso vai diferenciando um povo, né, de outro povo, tendo diversos retrocessos, né, violações de direito, e é importante que a gente desperte quanto indivíduo, quanto jovem, né, quanto adolescente, para o que está acontecendo no mundo. Não pense por que tem água na sua torneira que está tudo bem. Não pense porque você tem um alimento na sua casa que está tudo bem. Não pense que você, né, tem todo esse conforto e está tudo bem, porque não está. Né? E tem crianças aí que estão sem comer, tem muitos anciões perdendo as suas vidas devido ao Covid em seus territórios. E eu coloco para vocês o que vocês agora, né, que estão assistindo aqui, vocês estão fazendo um possível mundo, novo mundo, né? Estamos nessa luta, né, para mostrar um pouco da nossa cultura, mostrar a nossa vivência, mostrar a nossa luta e usar a internet como esse veículo de comunicação, esse meio de comunicação para que a gente possa estar mostrando para o mundo, né, como o que a gente passa. Eu fiquei muito feliz quando a professora Inês me chamou e falou ainda mais que seria uma live para conversar, né, com estudantes do 7º, 8º, 9º ano. Eu fiquei muito feliz, né, em saber que vocês jovens, né, tão novos assim, em interesse, né, de bater esse papo com nós indígenas, porque tanto nós indígenas quanto vocês não indígenas somos responsáveis pela transformação do mundo. Então a gente está no momento de fazer formações. Importante falar que, assim como a Mangaí falou, existe uma diversidade, né, muito grande de índios, que existe muito aquela questão de só falar nos índios que estão isolados, nos índios que estão só no Amazonas, mas o nosso país é cheio de indígenas. Assim como todos os outros indígenas que já se apresentaram aqui, né, esses jovens incríveis, eu também comecei a minha luta muito cedo, né, no movimento indígena. Eu falo sobre os povos indígenas nas redes sociais também, como comunicadora, né, denunciando tudo o que acontece, conversando e mostrando realidades sobre o nosso ponto de vista. Agora estou na universidade, né, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, fazendo bacharelado interdisciplinar em humanidades, justamente para agregar ainda mais na luta do meu povo, né, com a relação de territorialidade. O nosso jovem, ele está acostumado a ter que lidar com essa luta muito cedo, se posicionar, né, ter um pensamento crítico, e eu acho isso muito importante. Acho que porque não só os nossos povos, né, mas toda a sociedade deveria pensar dessa maneira, né, criar jovens para pensar. A professora falou muito sobre os sonhos quando conversou comigo. Eu acho que o sonho em comum que nós temos aqui, né, entre esses 4 indígenas hoje, é justamente sobre a gente ter a nossa autonomia, né, como povos indígenas, a gente ser respeitado, ter o nosso território. A gente entende que é uma coisa que a gente fala muito, né, mas que realmente é extremamente necessário pontuar, porque a gente não pode esquecer que existe uma luta muito maior por trás disso, né? É uma questão pessoal, muitas vezes, mas que forma um coletivo, né? E essa é a beleza da nossa luta. Bom, estudar aqui para o meu povo, né,
assim, colocando em minha comunidade, nunca foi fácil, né? Estudar para a gente sempre foi muito difícil. É tanto que os nossos mais velhos, eles não tiveram a oportunidade de se ingressar numa escola, né? Devido a isso, foi o que foi se dando a perca desse nosso território, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de estudos, né? Então vieram esse processo de colonização, vieram os fazendeiros, né, para nossa região que é predominada por fazendeiros. Então, durante esse processo, então eles vieram de fora para dentro de nossas terras e com isso nós fomos aos poucos perdendo os nossos territórios por falta de conhecimento, né? Porque eles chegavam com papéis, né, e mandavam os meus antepassados assinarem e não sabiam que aqueles papéis eram como títulos de terra. Outra hora eles iam expulsando aos poucos e os meus antepassados, por falta de conhecimento, não sabiam como lidar com aquela situação. E com isso houve toda essa perca de nosso território, no qual ficamos com um pequeno território reduzido. Foi depois que a gente já estava sem terras, que houve o processo da gente fazer a recuperação do território, né? Com isso, aos poucos foi melhorando também a questão de estudar. Eu moro, minha aldeia é distante da cidade, né? Não é próximo. Hoje nós temos a escola indígena, graças a Deus, há muita luta, né? Mas antes nós tínhamos que ir para a escola do Branco, na cidade. E com isso a gente sofria muito preconceito, né? A gente sofria muitas humilhações. A gente tinha que andar em torno de 3, 4 quilômetros a pé para a gente conseguir chegar até a escola e retornar também, né? Outras vezes a gente também não conseguia ir para a escola porque tinha que pagar passagem, a gente também não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então, assim, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram bastante, graças à luta indígena. Dizer que dizer que foi fácil toda essa trajetória minha, em dizer que hoje eu estou cursando direito para chegar até uma universidade e dizer que foi fácil, não foi fácil. Não é fácil para mim, nem tanto para os meus parentes indígenas aqui presentes, porque todos eles sabem que é uma luta constante para nós indígenas estarem inseridos nesses ambientes, né, educativos, nesses ambientes da sociedade em si. Sempre soube que o melhor lugar para se vencer a luta é estudando, né? Porque, assim, através do conhecimento, a gente tem o nosso conhecimento ancestral, nós temos o nosso conhecimento tradicional, que é nosso, isso ninguém nunca vai tirar, né? Que são o que os nossos antepassados passam, que os nossos encantados passam para nós, que é o conhecimento tradicional que os mais velhos passam para nós jovens. E isso é muito importante, isso é uma formação, né, cultural nossa, que é necessária para nós jovens aprendermos, né? Porque quando o mais velho se vai, nós jovens temos que estar preparados para dar continuidade à luta. Mas também nós, enquanto jovens, é necessário estar inseridos nesses espaços acadêmicos, né? Porque se a gente não vai buscar os nossos direitos enquanto o que está na lei, enquanto nesses espaços acadêmicos, a gente vai ficando mais reduzida, a gente vai ficando menor. Hoje, em minha comunidade, tem uma escola indígena que atende a creche, a um curso técnico em agroecologia, os alunos saem formados com a formação técnica e também com a formação média, e após isso, a gente tenta pleitear uma vaga na universidade, ou também, quando esses espaços estão também muito reduzidos agora, alguns também vão para a universidade privada, que é o meu caso, né, que eu estou em uma universidade privada no momento. A gente tem que estar inserido nos mesmos ambientes da sociedade em si. Eu, Jéssica, não vou largar de ser índia, né, não vou largar de ser o que eu sou, porque eu estou inserida em uma universidade. Eu não vou largar de ser índia porque, por um momento, eu passei alguns meses, alguns anos fora da minha aldeia, porque às vezes existe essa necessidade, né, do indígena sair da sua aldeia para estudar fora da aldeia. Tudo isso faz parte da nossa formação, tudo isso faz parte da necessidade de nós, enquanto jovens, enquanto povo, estar buscando essas formações externas para melhorar o processo de luta nosso dentro de nossas comunidades, uma vez que os nossos anciões, os nossos mais velhos não podem mais fazer isso. Então, cabe a nós, jovens, fazer o nosso papel em estar buscando essa melhoria, né,
para o nosso povo. Essa questão do racismo, do preconceito, né, sempre existiu, né? Muitas das coisas, né, ainda é reproduzido nos dias atuais por muitas pessoas que não têm entendimento, por ignorância, né? Enfim, até mesmo o que é reproduzido nos livros de história que não foram escritos por indígenas, né? E aí eu trago a importância de vocês, professores, de vocês, alunos, se aproximar da literatura indígena. A gente tem aí para mais de 40 escritores indígenas que escrevem poemas, histórias infantis, que retratam um pouco da mulher indígena, da questão da espiritualidade. Então, a gente já consegue se aproximar, inclusive, da literatura indígena através da tecnologia. Se vocês pesquisar site Maracá, é uma livraria online, e lá você vai encontrar uma infinita variedade, né, de livros escritos pelos próprios indígenas. A gente é muito questionado quando está no espaço da universidade se a gente é índio de verdade. Porque, por exemplo, eu falo bem português, eu visto roupa, tenho celular. Muitas pessoas ainda perguntam, né? Ah, mas você é índio de verdade? Tipo, leva um susto, né? Quando a gente fala que é índia, né? Você é índia de verdade? E aí eu volto a pergunta e pergunto para essa pessoa que me perguntou isso, o que, né? Se existe índio de verdade, o que é índio de verdade, o que é índio de mentira, né? Será que é porque eu tô com uma roupa? Será que eu tô falando bem português? Será que é porque eu tô com o celular? Eu vou deixar de ser quem eu sou? É pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente sai, né, do nosso território para estudar, enfim, buscar uma melhoria, um retorno para a comunidade, né, a gente se fortalece a nossa identidade, se afirmar nos espaços, né? Os nossos antepassados, os nossos anciões iniciaram a luta de um jeito, a gente está tentando dar continuidade dela de outro, né? De um jeito que é no papel, na caneta, né? É conhecendo os nossos direitos, né? Onde a gente tem que reivindicar, e é essa a nossa missão. Além de não só o fato de que não existe um indígena de mentira, mas o fato de que nós não somos índios, né? Nós somos indígenas, somos povos indígenas. A gente está muito acostumado a usar termos errados para definir povos que já estavam aqui antes. E a gente tem que desconstruir isso, porque não é só um termo, né? Não é uma coisa que não tem um significado. Para nós é muito diferente ser chamado de indígenas. Indígenas são povos que são originários de determinado território, né? Que permanecem no território de origem. E é justamente o que nós somos, né? Então isso fala não só sobre essa questão de pertencimento ao nosso território, mas fala também sobre as nossas diversidades, quando a gente deixa muito claro que somos muitos, né? Então, somos povos indígenas. Porque, às vezes, os estudantes que estão em sala de aula ficam muito presos naquela, assim como a Magaí falou, ficam muito presos naquela questão do livro didático. Infelizmente, nosso material não foi um material produzido bom, enviado para as escolas, e só foi abordada a questão do índio nas matas, do índio vivendo na oca, todo mundo daquele mesmo jeito. E muita coisa mudou, né, gente? Já são 520 anos, então, assim, muita coisa mudou desse processo de história até hoje e muita coisa há de mudar. Só não sei se vai mudar a questão do preconceito. Mas só em vocês, alunos do 7º, 8º e 9º ano, terem ficado nessa live, terem tirado um tempinho de vocês para assistir, para ouvir, já está fazendo a transformação, já está fazendo a mudança, né? Porque é necessário a gente ouvir diretamente do interlocutor, não ficar naquela questão do achismo, né? Legal ter esse momento aqui com vocês, eu fico muito grata. É a primeira vez que eu participo de uma live com as minhas parentas, que eu não tinha participado ainda, foi muito bom estar com vocês também. E é isso, é agradecer mesmo. Muito obrigada a todos vocês. E vocês, alunos do 9º, do 7º e do 8º, seja aqueles que estão aí sem seu conhecimento, saindo falando coisas aleatórias. Antes de falar algo direcionado a algum povo, procure, né, falar assim, a história não é essa, eu li, eu ouvi uma indígena falar, se aprofundar um pouco mais, vamos mudar esse rosto do Brasil preconceituoso, racista, né? Vamos olhar os povos indígenas com outros olhares, porque a luta é tão grande, a luta é tão intensa, e nós dependemos muito das mãos, né? Porque nós, povos indígenas, também precisamos da ajuda de vocês. Vão ser grandes profissionais. Então, lá na frente, nós, enquanto povos indígenas, vamos precisar de vocês. Então, não vamos ser aquele clã preconceituoso, vamos ser aquele clã que vai fazer as mudanças e as transformações, dando os direitos mesmo aos povos que lutam tanto, que sofrem tanto. E é isso, gente. Obrigada.